Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Aqui em Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio, dizendo obrigado pela companhia, pela sintonia. Conosco já a irmã Sônia de Paula, esposa de nosso amabilíssimo construtor maior do norte do Paraná, Aguinaldo de Paula. É só alegria. Obrigado a vocês pela sintonia, muito obrigado de coração. Também conosco o pastor Davi Marissônia Peixoto, do meu querido Rio Grande do Sul. É só alegria. Quem sabe um dia possamos estar juntos, Davi, e eu venha a degustar, a palavra é essa, saborear aquela cuia de chimarrão. De repente, que eu te vejo aí, fico babando essa coisa da cuia do chimarrão, beleza? Então tá, gente boa de Deus, hoje é segunda-feira, dia 19 de junho, são 22 horas pontualmente aqui pelo meu relógio, e desde já eu quero agradecer quem está chegando também. Pastor Sérgio Rocha, meu amigo, meu irmão, aí de Manaus, nossa querida Manaus, capital da Amazônia, é só alegria. Gente boa de Deus, eu rogo a Deus, suplico e imploro que a internet segure hoje e não caia tanto. Se cair, vocês me perdoem, que estamos precisando melhorar aqui os nossos megabytes. Por enquanto, operamos em 40 megabytes, quando o ideal seria no mínimo 50. Mas vamos chegar lá em nome de Jesus. Eu volto já, fico por aí, não fuja não, que estamos em cima, já volto. Benedictus FM, a melhor rádio gospel e instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Foi bem rapidinho, não foi? Nem doeu. Então tá, hoje, segunda-feira, 19 de junho, 22 horas e 2 em Fortaleza, e o tema hoje promete, hein? Tema interessante, hoje vamos a ver aqui, vídeo número 124, parte A, tema, a mulher samaritana. A pergunta que não quer calar para muita gente que tem a mesma curiosidade. Pastor, eu não vejo na Bíblia o nome desta mulher. A mulher na Bíblia é sempre meio que, eu não vou chamar de desprezada, mas pouco enunciada, pouco considerada, a não ser nas ocasiões em que Jesus assim procedeu. Por exemplo, neste caso aqui em particular, quando ele, sendo judeu, galileu, não é? Conversou, não é? Entablou conversações com a mulher samaritana. A pergunta é, qual o nome dela? Qual o nome da mulher samaritana? Se você souber, põe aqui, por gentileza, que eu queria saber. Se você não sabe, eu penso que sei, e vou falar para você. Tá bom assim? Conosco também, chegando agora, Luzirene Estácio, Pai do Senhor, querida, que alegria, boa noite. Também conosco, Ramiro Távora Viana, nosso amigo irmão em Cristo, cooperador, que vai pegar quarta-feira aqui, dia do nosso cooperador, Ramiro Távora Viana, estar pregando aqui na rádio Benedictus FM. Tá bom assim? Você não perde não, tá? Bom, o tema é a samaritana, o texto vai ser João 4, do verso 1 ao verso de número 18, e teremos 5 ponderações. Primeira, a eterna rixa entre judeus e samaritanos. É muito grave isso. Por que essa rixa toda, não é? Que coisa, não? Porque quando começou essa história dessa rixa, que até ao tempo de Jesus a coisa ainda estava tão forte, tão firme? Bom, vamos aprender. Ponderação 2, afinal de contas, por que era necessário que Jesus atravessasse Samaria? Alguém sabe me dizer por quê? Talvez alguém diga, mas pastor, pergunta boba, afinal, está lá Galileia, está lá Judeia,
norte, um pouco mais ao sul, e no meio Samaria. Tinha que passar por Samaria. Não é verdade. Não tinha que passar por Samaria, não. A não ser que ele quisesse. E eis o mistério da fé. Então tá, ponderação número 3. A fonte que jorra água para a vida eterna. Que fonte é essa? Que fonte é essa? A fonte da juventude. Durante centenas e centenas de anos, pessoas em todo o mundo procuravam uma fonte chamada fonte da juventude. Assim como também procuravam o famoso Graal, Santo Graal, para quem está antenado com as coisas da história. Dizia-se que, por ocasião da crucificação de Jesus Cristo, alguém colheu um dos cálices da última Páscoa, o sangue que verteu, que saiu de Cristo, e quem tomasse daquele cálice, há muitas histórias com relação a isso, teria a vida eterna. E no mundo asiático tinha também coisas assim, e ali entre a Índia e o Paquistão, existe uma região chamada Caxemira, que até hoje é discutida, debatida entre indianos e paquistaneses, com a região sagrada. E dizem as más e as boas línguas que em Caxemira haveria uma tal da fonte da juventude. Tudo isso é muito interessante, não? Eu julgo que sim. Então, vamos lá. A terceira ponderação é a fonte que jorra água para a vida eterna. De que fonte ele estava falando? 4 ponderação. Ponderação 4. 5 maridos. 5 maridos e mais um. São 6. Francamente, 6 maridos. A mulher era bem safadinha, não é? Para aqueles tempos. Bom, e a ponderação 5, a verdade sempre surpreende. Vamos lá então, temos o quê? Obrigado, nosso querido amigo. Compartilhou o nosso vídeo, que alegria. Obrigado, e mais gente também compartilhando. Obrigado de coração, que alegria. Eu espero que você esteja sendo abençoado por Deus e pela sua palavra, porque é isso que não vai conseguir. Estamos de volta. Que alegria. Vamos lá, então, quem tem Bíblia aí, pega a sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim. João 4, verso 1 em diante. Deixa eu ver como é que está aqui o som da rádio, que eu estou sentindo uma certa... cadê? Foi o que houve aqui? Bendito seja o Eterno. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Está acontecendo aqui? Estamos lá, sim ou não? Eu penso que sim. Só um minuto. Não é isso, não. Atenção. Penso que estamos ok. Penso que sim. Ok, agora sim, que alegria. Obrigado. Gente boa de Deus que está conosco aí sempre às segundas, quartas e sextas-feiras aqui pela sua Rádio Benedictus. Vamos lá então, João capítulo 4, versículo 1 em diante fala assim. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos,
Então deixou a Judeia, sim, deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a Galileia. Percebem isso? E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Isso é muito interessante. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, a fonte de Jacó. Pois muito bem, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Vamos dizer que hora era essa hora sexta, né? E nisto então veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? A água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Sim, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Com verdade. Voltemos ao versículo de número 1. E, com a graça do bom Senhor e a paciência de vocês, vamos compartilhar. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, chegou aos ouvidos de Jesus que os fariseus já estavam sabendo que ele, Jesus, estava batizando mais discípulos do que o próprio João Batista, o que não é verdade. Tanto não era verdade, que o versículo 2 esclarece, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Porque Jesus não tinha vindo ao mundo para batizar, ele deixou-se batizar, cumprindo a tradição, a justiça, o exemplo a cada um de nós, para que tivéssemos sim o batismo em arrependimento de pecados, na verdade isso, e a confissão pública de nossa fé. Portanto, o batismo não é condição sine qua non para a salvação. Pode-se ser salvo sem ser batizado. E temos na própria Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, exemplos claros disso. Sendo o mais clássico deles, o próprio ladrão na cruz. Que foi salvo, sim, todavia sem passar pelo rito do batismo. Então veja, o texto é muito claro. Quando Jesus percebeu que havia esse burburinho, essa conversa toda de que ele, Jesus, estava batizando até mesmo mais do que os discípulos de João Batista e o próprio João Batista, Jesus não queria agora, neste momento, confrontar os fariseus. Ele o fez. Ele os confrontou, sim, mas em outros momentos. Não agora. Não era hora de
enfrentar esses inimigos assim, de cara lavada, peito aberto, existe uma hora para tudo. O nosso velho e sapientíssimo Salomão, em seu Eclesiastes, capítulo 3, deixa isso claro para cada um de nós, que há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo de paz, tempo de guerra. Tempo de tudo. O nosso problema é que a gente está sempre apressadinho. Então, veja, quando Jesus ouviu isso, ele disse, não, sabe de uma coisa, eu vou dar uma saída, não quero agora fazer essa confusão toda. E ele então deixa a Judéia e retira-se outra vez para a Galiléia. O curioso aqui, e que pouca gente percebe, é que no versículo 3 diz assim, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E não diz que ele passou por Samaria na ida. Aqui a gente sabe que tanto ele poderia ter passado por Samaria, pelo caminho mais curto, como ele poderia ter circundado Samaria, que era, na verdade, o que a maioria absoluta dos judeus fazia naquele momento. Agora ouça. O versículo 4 diz, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aqui já define. Era-lhe necessário. Na verdade, não era necessário, a não ser que ele quisesse. Porque ele, sendo judeu, e sobretudo galileu, e sobretudo tendo montado base em Cafarnaum, lá à margem do lago de Genezaré, com Tiberíades, ele sabia muito bem que havia outras vias e normas e rotas para evitar que ele atravessasse a Samaria. Mas sabe de uma coisa? Jesus havia já determinado em seu coração que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Porque, sendo ele onisciente, sabia todas as coisas, ele sabia o que iria fazer e a quem ele iria fazer. No caso aqui em particular, a mulher samaritana. Portanto, ele já determinara em seu coração que sim, era-lhe necessário, porque ele bem queria fazer isso, atravessar. Porque Samaria está entre Galileia e Judéia. Então ele resolveu atravessar. Alguma coisa vai acontecer quando Jesus atravessa a vida de alguém. Alguma coisa absolutamente fora do comum, extraordinária, acontece quando você se deixa invadir pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, em sua vida, em sua terra, em sua família, em seu caminho. Era-lhe necessário para Jesus atravessar a província de Samaria. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Na realidade, essa cidade, ela tinha um outro nome, chamava-se Siquém, no Antigo Testamento. Mas os judeus, só de birra, chamavam-na de Sicar, que significa mentira. Podem pesquisar a respeito. Sicar significa mentira. Essa cidade ficava perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E lá estava a fonte de Jacó.
Alguém poderá até perguntar ou questionar, pastor, não haveria outras fontes d'água naquelas regiões? É claro que sim, pelo amor de Deus, havia várias outras fontes naquela região. Todavia, essa era uma fonte comum, tanto para judeus quanto para samaritanos. E eu vou já explicar a diferença que havia brutal e tristíssima entre judeus e samaritanos. Estou me atendo ainda ao fato da fonte em si mesma. É uma fonte, na verdade, de uma água muito menos interessante do que as outras fontes que haviam ali, que existiam naquele momento ali. Mas era naquela fonte que haveria um encontro de transformação para a vida daquela mulher. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma transformação não apenas de uma mulher, mas de praticamente toda uma cidade. Você me entende o que eu digo? Agora, cansado da viagem. E aqui mostra-nos o quanto humano ele era. O quanto humano ele cansava, ele padecia, ele sofria, ele sentia. Era 100% homem e 100% Deus. Portanto, agora aqui ele cansado da viagem. Cansado da viagem, ele se assenta junto à fonte. Por volta da hora sexta, meio-dia. Ao meio-dia. Só quem sabe o que é meio-dia aqui agora no Nordeste. Meus amigos do Sul, ao meio-dia aqui, o sol está na casa dos 34, avançando para 35, e se for em Teresina, no Piauí, vai a 38. Não é brincadeira não. Olhem para mim e vejam o estrago que o sol faz na cabeça da gente. É um negócio impressionante, é ou não é? Você me entende? Então você imagina o sol a pino ao meio-dia, ali em Israel, ali em Samaria. Não era coisa pouca, não. Mas sabe de uma coisa? Nisto, ou seja, ao meio-dia, veio a mulher samaritana tirar água. O que a mulher faz tirando água ao meio-dia? Pelo amor de Deus, alguém me explica aí. O normal naquele tempo era que as mulheres fossem tirar água cedo de manhã. Ou já à tardinha, ao sol poente. O que essa mulher foi fazer tirar água ao meio-dia? Pois há uma explicação. Primeira, essa mulher era de não muito boa reputação para aquela época. Imagine você que ela estava no 6º marido, 5 mais 1, 6. Era uma mulher chegada a, eu vou usar um termo bem carinhoso aqui, que eu vi um dia desse aqui no portal, namoricos. Namoricos é ótimo. Então, aquele tipo de mulher, naquele tempo, evitava transitar entre as mulheres ditas normais. Então, ela sabia que ao meio-dia não haveria, a rigor, ninguém pegando água no poço ao meio-dia. Mas, sabe de uma coisa? Nas horas mais impróprias, quando você menos espera que Deus faça alguma coisa na sua vida. Quando a gente está assim naquela de não tem para quem apelar, não tem para onde ir, se correr o bicho pega, e pega mesmo, e se ficar o bicho come porque ele é muito grande, então é nessa hora que Deus pode fazer um grande milagre em sua vida. E na minha vida também. Louvado seja o Senhor por isso. Então, o que aconteceu?
ela vem a Jesus e diz, dá-me de beber. Diga melhor, Jesus diz para ela, dá-me de beber, pois os discípulos de Jesus tinham ido à cidade para comprar alimentos. Interessante, não? Os discípulos haviam ido na cidade comprar e Jesus estava pedindo que ela desse água para ele. Alguém pode ver nisso um gesto machista, dizendo, olha aí, o machismo na Bíblia. Jesus pede a ela para ela mesma puxar, tirar a água. Por que ele mesmo não vai tirar? Ele está aleijado para isso? Que questão não é essa, não. É claro que ele podia ele mesmo tirar. Mas ele usou isso para chamar a atenção dela e conversar, e iniciar uma conversa com ela que iria, ao final e ao cabo, dar a ela não apenas a água, mas uma água toda especial. Dá-me de beber. Verso 9, então, ele disse à mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Primeira pergunta que eu faço a você. Qual o nome dessa mulher samaritana? Alguém dirá, e com muita razão, pastor, não temos na Bíblia o nome dela. É verdade, não temos. A tradição diz que o nome dela era Nauda. O que não modifica muita coisa, apenas dá um nome a uma personagem que nós tão bem conhecemos, tão bem ouvimos falar de sua história. Então, admitamos que, de fato, o nome dela fosse Nauda. Então, a Nauda diz assim, olha, como é que tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, dá-me de beber? Outra pergunta vem à minha mente agora, como é que ela percebeu que ele era judeu? Ela não conhecia. Como é que ela soube que ele era judeu? Alguém dirá, e certamente acertará, pastor, é porque ele falava um aramaico com um sotaque galileu. Sim, é verdade. Ela percebeu pelo sotaque galileu. E, além do sotaque, ela o percebeu pelas vestes. Porque os judeus se vestiam ligeiramente diferente dos samaritanos. E aqui, o nosso comentarista põe assim, entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E por que não se davam? Porque é uma história antiga que eu vou resumir. A partir do cativeiro assírio, ano 722, eu disse 722, antes de Cristo, o rei da Síria invadiu Israel e levou as 10 tribos do norte cativas. E povoou aquela região ali com pessoas de outras nações também cativas. E houve uma mistura de raças, etnias diferentes, com os judeus remanescentes que haviam ficado ali em Samaria, no norte também ali de Israel. E, em razão dessa miscigenação racial, quem chegava trazia os seus cultos, os seus deuses, os seus ídolos e postes ídolos, e, para resumir a história, os próprios samaritanos, embora cultuassem um Deus único, tinham formas, liturgias, maneiras diferentes de cultuar a Deus, e havia, sim, até mesmo um deles havia erguido, depois foi destruído, um templo para concorrer com o templo de Jerusalém. De modo que o judeu de verdade, evitava ao máximo de até mesmo passar por Samaria. E nem um judeu que se prezasse, e principalmente que fosse um rabone, um rabi, um mestre, falaria com a mulher, nem mesmo judia, em público não.
e principalmente um judeu conservador não falaria com a mulher samaritana, jamais, 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 jamais. E o que temos aqui? Temos Jesus conversando numa boa, tranquilo com essa mulher. Porque ele sabia que havia de fazer alguma transformação importante na vida dela e que iria atingir toda a população da cidade dela, praticamente. Observa uma coisa. Verso 10. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pedes dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. A mulher responde: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Segundo alguns que levam esta conversa para o outro lado, para um lado mais de, pasmem vocês, até de sensualidade, porque a mulher era de baixa reputação, já estava com 6 maridos e o sexto nem sequer era marido dela. Então alguns, não é o meu caso, pelo amor de Deus, alguns dizem que ela estava tentando já entabular uma conversa meio, entende? Com Jesus. Mas não. Ela diz ainda: és tu porventura maior do que o Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? A mulher já muda a conversa aqui, não é verdade? Ela fala que água da vida é essa que tu estás a me dar, ou pretensamente me dar. E Jesus puxou de volta a conversa para o lado moral da coisa, teológico, né? Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher volta a si e se mantém agora uma linha mais teológica e questiona. Aproveita para tirar suas dúvidas e diz assim: és tu porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Ela conhecia a história. Ela conhecia a história. Ela conhecia o Antigo Testamento, a história do povo de Deus. Então, o nosso bom Senhor, versículo 13, diz: olha, quem beber desta água tornará a ter sede. Esta água aqui, física, deste mesmo poço de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o Senhor por isso. A mulher parece não ter bem entendido, ou parece ter bem entendido, e diz assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Para uns ela não entendeu, porque ela achava que talvez precisasse voltar e buscar aquela mesma água, ou não, ou recebendo esta água que Jesus daria, esta água especial que causaria uma fonte dentro dela a jorrar para a vida eterna. Esse discurso todo não é de fácil compreensão para essa mulher. Jesus percebe tudo isso. E resolve, na realidade, já caminhar para o final de conversação. Olha, observe aqui. Verso 16. Vai, chama teu marido e vem cá. Ele muda a conversa assim de uma hora para outra, não é? Ele fala de fonte da vida, que vai jorrar, que ela nunca mais vai ter sede, que ela não precisaria voltar e pegar.
para demonstrar que ele é quem ele realmente é, que ele é o Messias, ele aqui faz uma demonstração absolutamente irretocável, irrefutável. Ele diz assim, olha, vai, chama teu marido, vem cá, assim. Como que diz, cadê o teu marido? Vai chamá-lo lá. Traze-o aqui. E ela diz, não tenho marido. Isso aqui é uma meia-verdade. Para quem chegou agora, seja bem-vindo, ou sejam bem-vindos, irmã Aida Rocha, que alegria, paz do Senhor, obrigado pela sintonia, a senhora e seu esposo, e também a nossa irmã Rejane Ribeiro, obrigado pela sintonia, a senhora e seu esposo, e os demais em sua casa, que Deus abençoe. Você me compreende? Não tenho marido, ela disse muito bem, mas isto era uma meia-verdade, e lembremos uma coisa básica, meia-verdade é também uma meia-mentira. Então, Jesus diz assim, bem disseste que não tenho marido, bem disseste. A senhora falou realmente bem, está correto. Agora, sabe por que a senhora falou que não tem marido? Eu vou dizer para a senhora com toda certeza, é porque a senhora já teve 5. 5. E este que a senhora agora tem, também não é seu marido. Olha, para quem pensava que a safadeza, a vergonhice, eram coisas do século XXI apenas, está redondamente enganado, porque essa mulher era bem... Vou medir as palavras para não escandalizar ninguém. Era bem representante do sexo tarifado. Vou repetir para você. Era uma fiel representante do sexo tarifado. Entenderam, sim ou não? E agora? Jesus vai, no próximo vídeo, se revelar a esta mulher de uma forma toda especial. Ele vai se revelar a ela como Messias. Aliás, é uma das poucas vezes no Novo Testamento em que Jesus tão claramente abre o seu coração e para a mulher, dizendo que ele era de fato o Messias, que judeus e samaritanos estavam a esperar por tanto e tanto tempo. É assim que acontece. Quando a gente está já com a coisa seca, Jesus vem e enche com esta fonte chamada fonte da água da vida. Talvez você esteja a enfrentar dificuldades. Cada um de nós sabe quais são as suas dificuldades. Cada um de nós sabe onde o sapato aperta. Cada um de nós sabe a sequidão da alma, do espírito, as lutas que está passando. Mas assim como aquela mulher encontrou em Jesus a fonte a jorrar para a vida eterna dela, assim como aquela mulher encontrou em Jesus a certeza mais que absoluta de que ele era de fato o Messias prometido. Da mesma sorte, nós encontramos em Jesus a certeza de vida eterna. Nele, somente nele, para ele, a gente pode dirigir as nossas súplicas e rogos e preces e orações, lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Não da forma que nós queremos e com a mesma velocidade que nós desejamos, mas da maneira que ele quer, na hora em que melhor lhe parecer. Então, assim nós
já respondemos às ponderações de hoje. A eterna rixa entre judeus e samaritanos, porque já está respondido. Afinal, porque era mesmo necessário atravessar Samaria? Não era necessário se ele não quisesse. Ele quis fazê-lo, a fim de encontrar a mulher samaritana, para quem chegou agora, segundo a tradição, ela se chamava Nalda, N-A-L-D-A, Nalda. E Jesus se apresenta como uma fonte que produz uma água, e esta água jorra para a vida eterna. E ele vai falar sobre isso mais na frente, ainda em João. Ponderação 4, 5 maridos mais 1, 6. Se isso não era devassidão, prostituição, eu não sei o que é isso. Ponderação 5, a verdade sempre surpreende. Sempre surpreende. E vou dizer mais uma coisa a vocês. A verdade tem a capacidade de atrair as pessoas a você ou repeli-las de um modo brutal. Porque nem todo mundo está preparado para a verdade. Alguns estão tão acostumados à mentira, à falsidade, à falsa espiritualidade, às externalidades, às capas, às máscaras, que quando alguém lhe fala a verdade, é como se desse uma punhalada no coração. Isso não é bom para muita gente. Agora, o nosso bom Jesus falava as verdades assim na cara, na lata. E às vezes o discurso dele era tão forte que alguns discípulos chegaram a ele e disseram: Senhor, o discurso é duro, a palavra é muito dura. O povo está indo embora. E Jesus diz, eu vou contextualizar, se vocês quiserem também podem ir, podem pegar o beco, expressão cearense, pegar o beco, quer dizer, ir embora, sair. E eles disseram, para onde iremos nós se tu tens as palavras de vida eterna? Como quem diz, a fonte está em ti, tu és a própria fonte. Se nós sairmos da fonte, não haverá mais água. E, não havendo água, estaremos desidratados. E, como tal, fadados à morte. Então, a verdade é assim, ela surpreende, choca as pessoas. Nem sempre quem fala a verdade é bem-vindo. Nem sempre. Nem sempre é bem visto. Nem sempre. Nem sempre é querido, no sentido de alguém querê-lo ou querê-la sempre por perto. Nem sempre. Nem sempre. Mas é assim que funciona. Obrigado, gente boa de Deus, pela participação, pela companhia, pela sintonia. Estamos ao vivo em cores aqui de Fortaleza pela Rádio Benedictus FM. Para todo mundo de fala portuguesa, com certeza. Um abraço, a paz do Senhor. Vá no nosso canal PC Sampaio, no YouTube PC Sampaio, e inscreva-se lá. Faz isso, não custa nada. Compartilhe nossos vídeos. São mais de 224 vídeos já. 224 vídeos. Há muita coisa. Estamos lendo todo o Novo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. De modo que há muita coisa boa a ser vista e compartilhada, penso eu. Sou suspeito, mas é uma vocação, é um chamado que Deus me concedeu. Prega a palavra, pura e simplesmente. E o Espírito Santo fará o resto. Se você puder nos ajudar, que bom. Cada vez mais e cada vez melhor, vamos estar equipados e preparados para continuar levando esta palavra a todo mundo de fala portuguesa. Obrigado pela sintonia, paz do Senhor, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá.
Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio.